Ainda mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E Ana Paula, começamos o período de quaresma, tem os propósitos quaresmais, tem muita gente que tira vários alimentos, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Ontem foi bem interessante que eu recebi uma ligação de um grande amigo meu preocupado com a mãe dele, porque o ano passado ela tirou alguns alimentos e terminou com um déficit nutricional altíssimo. Eu fiz, Ana Paula, ela quer fazer a mesma coisa esse ano. Eu disse, então vamos preparar o corpo dela. Vamos substituir alguns alimentos, vamos trazer algumas soluções e até mesmo usar alguns comprimidos para poder aliviar alguns sintomas. Por quê? Qual é o propósito dela na quaresma agora? É tirar a carne vermelha. Só que ela é uma senhora de 70 anos que já tem déficit de B12, ainda tem déficit de ferro. Então a gente tem que achar uma forma de suplementar, de substituir os alimentos que são ricos em B12 no lugar da carne vermelha. Exemplo, escolher um peixe que tem mais B12, como a gente tem a questão dos peixes enlatados, como a sardinha, tá? Então a gente pode pegar a sardinha e comprar ela no óleo, não tem problema nenhum, que é um peixe mais barato, e lavar ela rapidamente numa peneira e consumir. Que também é uma opção fantástica de B12 e que a gente consegue solucionar também isso. E aí é uma opção com custo-benefício bom, né? Como é que seria esse processo de lavagem? É só peneirar e tirar o óleo? Todas ou as lava vezes. com água mesmo? Com água mesmo. Todas as vezes que você colocar um peixe enlatado, tá? Que ele vinha no óleo, a gente coloca ele numa peneira e lava rapidamente. Aquele óleo é até uma proteção, tá? Contra metais pesados. Então é bem interessante comprar ele no óleo mesmo, escorrer, lavar rapidamente para depois consumi-lo. E tem gente que compra na água também, aí nesse caso não seria Eu prefiro no óleo, a conservação no óleo é um pouco melhor. Porque na hora que o peixe vem no óleo, ele tem menos conservante. O único conservante que vai ter nele é o óleo. E na hora que você compra na água, ele é um peixe cheio de conservante. Além do peixe, que outros alimentos teriam aí um aporte vitamínico, nutricional A que gema pudesse do ajudar? ovo é bem interessante. Tem B12 também. Tem muita B12, tá? Então a gente consegue colocar também mais gema na alimentação das pessoas, se aumentar o ovo, então já é bem interessante. E sempre lembrar que se a vitamina B12 está baixa, eu acho que 80% das pessoas que frequentam o meu consultório hoje estão com a vitamina B12 baixa. Então é muito comum, tá? E pouca gente sabe. A gente tem alguns sintomas, tá? De ansiedade, batimento cardíaco acelerado, algumas dormências, braço, perna. A gente tem uma lentidão, aquele cansaço que a gente faz, puxa, tô sem coragem pra nada hoje, tá? Cansaço nas pernas também é uma característica do B12. Então, fazer o exame, ver como é que tem esse resultado também é bem interessante para as pessoas. E é interessante você falar isso, eu já ia perguntar, né? Se tem algum sintoma, alguma coisa que pudesse caracterizar e qual a importância da B12 na vida da pessoa? Diga aí. É uma vitamina que a gente depende dela para tudo. Então, se ela tá baixa, a gente não consegue se concentrar. É aquela questão, quando a gente esquece alguma coisa e faz, eita, fui pegar alguma coisa no quarto, não lembro o que fui pegar lá. Tá? Tem muitas pessoas que acham que estão com crise de ansiedade, começo de depressão, é só a B12 baixa. Aí vai para um psiquiatra, ele passa um monte de medicamento, mas não ajusta as vitaminas, vitamina D, vitamina B12, ferro, e é o déficit nutricional que está causando aquelas características. Não que a pessoa não tenha depressão e ansiedade, mas que tomar um medicamento e não fazer a suplementação nutricional, a gente não vai ter um excelente resultado. Então, tem que ajustar o corpo antes. E quando a gente fala em suplementação nutricional, tem alguns nutricionistas, alguns médicos que passam suplementos em comprimido mesmo, em cápsula mesmo. Tem gente que tem uma resistência ali para ingerir, mas super seguro sendo acompanhado pelo profissional, É, né? super seguro. Hoje a gente tem até as pessoas que têm dificuldade em engolir comprimido. Tem em gotas, tem sublingual. A gente tem várias formas hoje de suplementar o paciente, até mesmo, o meu brinco, até com chocolate. A gente pode botar uma vitamina dentro de um chocolate e o paciente consumir. Então não tem aquela desculpa que não consegue consumir um remédio, como antigamente, que era uma coisa mais chata de se tomar. Tá? Pegando esse viés aí quaresmal, quem eventualmente optar por suprimir temporariamente açúcares ou carboidratos, substituiria por quê? Vamos lá. Quando eu vejo o pessoal tirando o açúcar, é o açúcar branco. Né? É o sorvete, é o chocolate. E a gente tem o açúcar em formato de arroz, de feijão. Açúcar, carboidratos, batata, inhame. Então, quando a pessoa diz, vou tirar o açúcar, é o açúcar branco. Eu nunca vou tirar tudo, 100% do carboidrato, e fazer uma low carb. Então, não vai sentir nenhum sintoma negativo, só positivo. No começo, o corpo pode ter um pouco de abstinência, sentir um pouco de falta, gerar um pouco de dor de cabeça, mal-estar, mas isso nos primeiros 7 dias praticamente. Depois disso, o corpo vai estar desinflamado. A mulher que tem muita celulite, diminui a celulite. A mulher que está cansada, ela consegue reagir melhor. Então, um corpo desinflamado é o que ele vai ganhar de presente. E no caso do carboidrato, a mesma coisa?
É porque o carboidrato, na realidade, é o açúcar. O açúcar é um carboidrato. Eu digo, mas no caso das massas, por exemplo, qual seria uma substituição ideal para esse período na perspectiva da saciedade? Quanto mais fibra tiver nas massas, mais saudáveis é. Então vamos levar para uma lógica básica. Se eu pegar um arroz branco, ele não vai saciar igual o arroz vermelho, o arroz da terra do sertão, que é um arroz integral, que é um arroz com mais fibra. Então quanto mais fibra tem no alimento, mais saciedade ele tá. Até aproveitando a parte nutricional e dar uma dica, que eu não lembro se eu já dei aqui, mas informação nunca é demais, eu vejo muita questão do pessoal brincar com feijão, porque o feijão tem muito ferro, né? E o ferro do feijão é um tipo de ferro que não é absorvido tão fácil. Para o ferro do feijão ser absorvido, tem que ter um detalhe. A gente tem que colocar ele de molho, tá? Porque ele tem um antinutriente de molho por no mínimo 8 horas, com rodelas de limão ou com vinagre dentro, para depois assim cozinhar. E quando for consumir o feijão, o ferro dele só é absorvido se junto dele tiver alguma vitamina C. Então chupar aquela laranja depois do almoço é super interessante. Colocar um pouco de limão em cima da comida é bem interessante para a absorção desse ferro. O azeite? Não, porque o azeite não é cítrico, não tem vitamina C. Eu preciso da vitamina C para poder ajustar. O azeite é super saudável, mas vamos lembrar que muita gente hoje batalha com peso. Então a caloria do azeite é o mesmo do óleo. Então, caloricamente, você está aumentando muito a caloria do feijão, que às vezes não é tão interessante. Olha, tem aqui uma dúvida da Elza, do Aloysio Campos, e ela disse, olha, um jovem que já amanhece cansado, pegando esse gancho aí, pode ser a vitamina baixa? Pode ser sim, pode ser a B12 baixa, pode ser também a questão do ferro baixo. Uma coisa que acontece muito, a carne vermelha não tem mais B12, né? B12 e ferro. E as pessoas, infelizmente, ainda têm o costume de lavar a carne vermelha. E eu sempre dou uma didática bem basiquinha para poder entender. Imagina sua mão cheia de óleo. E se você botar debaixo de uma torneira, vai conseguir limpar essa mão cheia de óleo? Não. Então, se você pega uma carne que é oleosa e lava, aquela água que está passando pela carne está roubando todas as vitaminas hidrossolúveis, está levando para o ralo mesmo, ferro, B12, tudo. E pior, você ainda deixa na pia escorrendo. Então sua carne vai ficar cheia de bactéria, que naquela região ali é cheia de bactéria. Então nunca lavem a carne vermelha. O que mata micro-organismo é cozimento, a temperatura. E tem gente que ainda diz, mas eu lavo para tirar o sangue, mas aquilo nem é Aquilo não é sangue. Né? Olha, tem aqui a Márcia Lima e ela disse que gostaria de perguntar para a doutora Ana Paula se existe alguma fruta que ajude também na carência da vitamina B12. Na realidade, as frutas elas vão aumentar a produção de suco gástrico no nosso estômago. Então, as frutas cítricas, ela ajuda a absorção da B12 por aumentar a produção de suco gástrico. E aí, nesse caso, poderia ser laranja, por exemplo? Laranja, kiwi, abacaxi, acerola. Eu sempre brinco muito para pegar as frutas da nossa região. Por quê? Porque não tem agrotóxico. Se a gente for sábio, a gente pega manga. Olha a safra como está agora maravilhosa. Se a gente pega limão, como a gente tem fácil na nossa região, laranja. A gente é tão rico de tantas frutas, por que pegar tanta fruta de fora? E a Rosinha de Lagoa Seca deixou também uma pergunta. Ela pergunta se quem tem artrite reumatoide pode comer sardinha enlatada. Ela disse que a sardinha tem muita B12. Pode sim, sem nenhum problema. Tá? Geralmente o pessoal brinca muito com um alimento que é macaxeira, dizendo que é carregado. Eu brinco sempre que é carregado da feira para casa. A gente bota nas costas e carrega ela e vai lá. Mas para quem tem artrite reumatoide, realmente quando come, a macaxeira é um dos alimentos que para ela inflama bastante. E no caso da sardinha, pode consumir? Pode comer, normal. Okay. É a única coisa que a macaxeira é carregada, tá? Olha, em breve você vai falar